Olá, eu sou a professora Ania da Encarnação e o assunto da aula de hoje são medidas de massa. Elas servem para representar a massa de qualquer corpo, como o peso de frutas, de pessoas, daqueles remédios dos comprimidos, certo? A medida padrão aí das medidas de massa é o quilograma, que é representado pela sigla kg. Então, vamos conhecer algumas das unidades de medidas de massa, as principais delas. Então, nós temos aqui o quilograma, que é representado pelo símbolo ou abreviação kg, hectograma, hg, decagrama, dag, grama, representado pelo símbolo de G, decigrama, representado pela sigla aí, DG, centigrama, CG e miligrama, MG, certo? Normalmente encontrados aí em remédios, ok? E uma outra medida que não está nessa tabelinha aqui, mas é muito utilizado, é a tonelada. Ela é utilizada para grandes massas, como cargas de caminhões, navios e aviões. E a relação entre a tonelada e o quilograma é a seguinte: uma tonelada é igual a 1000 quilogramas. Então, quando a gente quiser transformar aí, basta a gente fazer a nossa regrinha de 3, que vai dar tudo certo, que a Pro ensinou lá na nossa segunda unidade. Então, vamos lá. Já que conhecemos as unidades de medidas de massa, nós vamos agora aprender a fazer a leitura dessas medidas. Então, como todas as medidas, estamos trabalhando com medidas de superfície, medidas de volume, já trabalhamos também medidas de comprimento, é o mesmo raciocínio. Você vai utilizar a tabela, o quadro de unidades de medidas de massa. Então, vamos lá. Ponto principal. Observe aqui que não tem nenhum número elevado em cima dos nossos símbolos. Isso significa que estamos trabalhando com apenas uma grandeza. Que grandeza é essa, professora? A massa. Nas medidas de massa, como o nome já diz, nós estamos trabalhando aí com a grandeza da massa. Logo, como não tem aqui nenhum número elevado, só é permitido, preste atenção, só é permitido apenas um número em cada casinha. Não pode 2, não pode 3, apenas um número em cada casinha. Então, vamos lá fazer a leitura das seguintes medidas aqui, colocando dentro do quadro de unidades. Vamos fazer o seguinte: então, vamos colocar o seguinte número aqui. Como é que realizamos isso? Vamos pegar o número acompanhado da vírgula. Por que somente um? Porque só pode um número em cada casa. E colocar na casa mandante. Quem é a casa mandante aqui? O grama, exatamente. Então, 2, vírgula, vai ficar aqui. Vamos colocar agora o restante do número, do modo que quando eu enxergue ele dentro do quadro de unidades, ele seja o mesmo número aqui. Então, logo depois da vírgula vem o número 1, não é? Em seguida, o número 5, não é mesmo? E antes do 2, nós temos aqui o 5. Então, eu tenho que olhar o número aqui e identificar que ele esteja aqui também, beleza? E é dessa forma. E o que é que a gente faz? A gente consegue aí fazer a leitura dessa medida. Como? Vamos analisar de maneira separada. O número que está acompanhado da vírgula é o quê? A parte inteira, que número é? 52. Então, 52... Que unidade nós vamos utilizar? Grama. Por quê? Porque é a casa mandante, ou seja, onde a casa que apresenta a vírgula. Então, 52 gramas. E agora nós vamos fazer a leitura da parte decimal. Que número é a parte decimal? 15. E 15. Onde está o último número da parte decimal, que é o número 5, está na casa do centigrama. Então, e 15 centigramas. É dessa forma que nós realizamos aí a leitura das unidades de massa. Nós consideramos a parte inteira e depois a parte decimal. Lembrando, um número em cada casa, ok?
Agora, vamos realizar aí de maneira inversa, de acordo com o número escrito por extenso, nós vamos representar ele na forma simplificada, ou na forma numérica, utilizando também, sempre utilizem o quadro de unidades de medidas de massa, ok? Então, vamos lá, vamos ler primeiro a primeira parte. A primeira parte é o que acompanha a primeira unidade de medida, ou seja, significa que é a parte inteira, antes da vírgula, beleza? Então, vamos lá, tá dizendo aqui que é o número 10 na casa do hectogramas. Então, número 10, deixa eu apagar essa medida que tá aí. Então, tá dizendo que é o número 10. Lembrando que, como é que vai ficar o número 10 na casa do hectogramas, Pro? Todo o número 10 aqui? Não. Por que não? Porque só pode ficar um número em cada casinha. Então, vai ficar o número 0 aqui e o número 1 na casa anterior, de modo que quando eu olho, eu enxergue 10 hectogramas. Observe que é o número que acompanha a casa da unidades que fica na casa mandante. Então, significa que a vírgula está aqui porque está dizendo 10 hectogramas. Então, já temos aí a nossa parte inteira. Então, agora nós vamos identificar a outra parte, que é a parte decimal, que está dizendo que é 7 gramas. Então, o número 7 precisa estar onde? Exatamente, na casa do grama. Só que até chegar à casa do grama, eu tenho casas vazias. O que é que eu faço? Eu preencho com o número 0. Lembrando que é um número em cada casa, porque estamos trabalhando apenas com uma grandeza, que é a massa. Então, encontramos aí a nossa medida, que é 10 hectogramas e 7 gramas. Qual é a unidade de medida que fica aqui? A unidade de medida aqui está com a vírgula, que no caso aqui é o hectograma. Entenderam como é que a gente realiza aí a leitura de medidas de massa? Vamos agora aprender a fazer as transformações. Vamos comigo. As transformações de unidades de medida de massa também deve ser utilizado o quadro de unidades. Com o quadro de unidades, a chance de você errar diminui bastante, porque você está ali colocando, seguindo a regrinha. Qual é a primeira regra? Nós colocamos o número que está representado aqui no quadro de unidades, atendendo a regra, que é um número em cada casa. Então, vamos lá para o nosso primeiro passo. Vamos escrever, então, essa medida aqui no quadro de unidades. Então, tá dizendo aí, o número acompanhado da vírgula vai ficar onde? Na casa mandante. Quem é a casa mandante aqui? O grama. Então, vai ficar aqui 3, vírgula. E os próximos números vão ficar nas casas seguintes. O que você precisa observar para saber se você está fazendo certinho? Você precisa olhar esse número aqui, precisa ser igual daqui, ó. Então, 3,38, aqui também, 3,38, tá certinho. Então, a partir daí, você começa a fazer a transformação. O primeiro passo para você começar a transformar é o seguinte, você precisa correr a vírgula para a casa que você quer transformar. Então, você quer transformar de grama para miligrama. Então, a vírgula, ela precisa sair daqui e vir para cá, ó, para a casa da miligrama. Vou até apagar aqui do grama, tá? Só que a casa do miligrama está vazia. O que é que você precisa fazer? Preencher com 0. Então, 3 gramas e 38 centigramas é igual a 3.380 miligramas, certo? E é dessa forma que a gente realiza a transformação. Vamos para um segundo caso. O segundo caso envolve uma fração. Quando a gente se depara com uma fração, o que é que a gente precisa fazer? Como a gente tem feito aí medidas de volume, medidas de superfície, você precisa transformar a fração em um número decimal. E como é que você faz isso? Dividindo. Lembra que fração é uma divisão? Então, você divide o seu denominador, o seu numerador, pelo seu denominador, ou seja, 11 dividido por 2, que vai dar um número decimal. Se tá com dúvida em operações com números decimais, assiste o vídeo de divisão envolvendo números decimais que vai te ajudar. Então, vamos lá. Eu posso dividir aqui 11 por 2 porque ele é maior. Então, nós vamos colocar aqui, vai ser por
5. 5 vezes 2, 10. Resta 1. O objetivo de uma divisão que envolve números decimais é você chegar ao resto zero. Então, aqui ainda não tem resto zero. O que é que a gente faz? A gente aumenta o valor numérico do 1, tornando ele 10. Quando a gente inclui um zero aqui, automaticamente a gente coloca uma vírgula no nosso quociente. E aí, a gente consegue agora dividir, porque aumentamos o valor. Então, é 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 2 é igual a 10, encontramos aí o nosso resto zero. Então, dessa forma, nós transformamos a fração em número decimal. Mas, quando a gente faz isso, nós ainda não transformamos a unidade de medida, tá percebendo? A gente só deixou o número apto para a gente colocar aqui dentro do nosso quadro de unidades, porque a gente não pode colocar a fração aqui, ó. Então, a gente precisa transformar. Então, deixa eu apagar esse quadro de unidades que eu já volto. Bora lá. Agora sim, podemos transformar hectograma em quilograma. Então, o primeiro passo é colocar a medida no quadro de unidades, a medida que a gente quer transformar. Então, o número acompanhado da vírgula aqui vai para que casa? A casa do hectograma, que é a casa mandante. Então, 5, vírgula. Só pode um número em cada casa. Prestem bastante atenção nisso, porque estamos trabalhando apenas com uma grandeza. O próximo número 5 vai ficar onde? Na casa seguinte. Então, observa aí agora. O número que tá aqui é igualzinho ao que tá aqui? Então, tá certinho, você pode fazer a sua transformação. Você quer transformar para qual unidade de medida? O quilograma. Então, a sua vírgula precisa sair do hectograma e ir diretamente para a casa do quilograma. Deixa eu apagar a vírgula do hectograma aqui, ó. Ela saiu do hectograma e foi direto para a casa do quilograma, que é a casa que a gente quer transformar. Só que a casa do quilograma tá vazia. O que é que você faz? Exatamente, preenche com zero. Fácil, não é? E dessa forma, a gente realizou a nossa transformação. Ficando da seguinte forma. Entendeu? Vamos para mais um exemplo aí. Se liga aí. Nós queremos transformar agora 6 quilos para gramas. A representação aí em gramas. O número 6 tem apenas parte inteira. Então, o número 6 vai ficar na casa mandante, que é a casa do quilograma. Então, a vírgula tá aqui, ó, invisível, beleza? Então, agora a gente pode já fazer a nossa transformação. A vírgula precisa sair do hectograma e ir direto para o grama. Lembra que na transformação de unidade de medida, ocorrer a vírgula é fundamental. Só que até chegar aqui à casa do grama, existem aqui, ó, 3 casas vazias. O que é que você precisa fazer? Preencher com zero, exatamente. Transformando assim quilograma em grama. Então, 6 quilos é igual a 6.000 gramas. Fácil, não é? É dessa forma que a gente transforma em unidades de medidas de massa. Vamos agora analisar alguns exemplos na prática, beleza? Vamos lá. Na casa de Melissa, são consumidos 600 gramas de verduras, frutas e legumes por dia. Quantos quilogramas são consumidos em 5 dias? Observe aqui, vamos analisar se as unidades de medidas estão iguais. Lembre-se, você só pode operar, somar, subtrair, multiplicar ou dividir unidades de medidas iguais. Então, observe que no problema aqui ele deu a quantidade de verduras, frutas e legumes em gramas e ele quer a resposta em quilogramas. Você pode fazer o seguinte, calcular em gramas e o seu resultado final transformar para quilogramas, que é o que nós vamos fazer aqui. Ou você, antes de calcular você já pode transformar os 600 em quilograma e aí você já acha a resposta em quilograma. Vamos fazer aí, achando em grama para depois transformar, beleza? Se em um dia eles consomem, na casa de Melissa consome 600 gramas, em 5 dias você só precisa multiplicar, não é? A solução aí, 5
vezes 600 gramas, que é igual a quanto? 3.000 gramas. Então, em 5 dias, eles consomem 3.000 gramas de verduras, frutas e legumes. Terminou aí? Não. Você precisa transformar gramas em quilogramas. Vamos utilizar aí o quadro de unidade. Vamos lá, transformar, então, 3.000 gramas em quilogramas. Então, só temos parte inteira aí. Então, a vírgula significa que tá aqui invisível, ó. Então, o número acompanhado de vírgula vai para casa do grama. Então, 0, vírgula fica aqui. O restante do número fica aí nas casas anteriores. O 0 aqui, outro aqui e o 3 aqui. Olhando aqui, eu encontro 3.000. Aqui também eu tenho 3.000. Então, agora, nós vamos realizar a transformação. A vírgula precisa sair do grama, vou apagar aqui, e ir para a casa do quilograma. Então, dessa forma, nós realizamos a nossa transformação. Então, 3.000 gramas é igual a 3 quilos. Por que 3 quilos? Observe que a parte decimal está zerada, então, você tem um número aí inteiro. Então, 3.000 gramas é igual a 3 quilos. Então, são consumidos 3 quilos. Então, são consumidos aí 3 quilos de verduras, frutas e legumes em 5 dias. Observe que a resposta foi dada em quilogramas. Você precisa se atentar a esses detalhes, certo? Vamos para mais um exemplo. Um caminhão betoneira transporta 2,45 toneladas de cimento por viagem. Quantos quilogramas? Observe que foi dado a medida em toneladas e está pedindo a resposta em quilogramas. Quantos quilogramas ele transportará em 6 viagens? Então, vamos fazer o mesmo esquema. Primeiro, nós vamos identificar quantas toneladas ele fará em 6 viagens, certo? Então, vamos lá. Então, se em uma viagem ele transporta esse valor, nós precisamos, então, multiplicar 6 pela capacidade de transporte. 2 inteiros e 45. Né? Vamos lá. Multiplicação envolvendo números decimais. Como é que vocês fazem? Realiza normalmente como se não tivesse vírgula, e só considera a vírgula no final. Então, 6 vezes 5, 30. 6 vezes 4, 24. Com 3, 27. 6 vezes 2, 12. Mais 2, 14. Então, vamos considerar agora a vírgula. Quantos números após a vírgula tem aqui? 2. E quantos números após a vírgula tem aqui? Nenhum. Então, precisa ter, depois da vírgula, 2 números. Então, 1, 2. A vírgula precisa estar aqui. Então, em 6 viagens, ele transportará 14 toneladas. 14,70 aí, toneladas, ok? Mas ele tá pedindo a resposta em quilogramas. Lembra no início da nossa aula que eu falei que uma tonelada, a relação, uma tonelada é igual a 1.000 quilogramas? Então, o que você precisa fazer? Basta você multiplicar o seu valor da tonelada que você quer transformar por 1.000. Então, vezes 1.000. Multiplicação envolvendo aí 10, 100 ou 1.000, você corre a vírgula para direita, de acordo com a quantidade de zeros que tem aqui. Se aqui tem 3 zeros, você vai correr a vírgula 3 casas. Então, vamos lá? Então, a vírgula vai andar 1, 2, 3. Então, vai ficar aí 14.700 quilogramas.
quilogramas. E dessa forma, realizamos aí a transformação. Basta você multiplicar o valor da tonelada total pela relação que é 1000 quilos, ok? E dessa forma, encerramos nossa aula. Beijos, bons estudos, assistam com atenção e façam os exercícios. Tchau, tchau.